Código Aberto no ar e você tá olhando assim sem entender nada. Que lugar é esse? Que pessoas são? Esse é mesmo o Código Aberto? São um pouco muitas... diferente, né, gente? Muitas perguntas na sua cabeça, mas a gente tem as respostas para ela. Não é isso mesmo, Alessandra? Temos todas essas respostas. Olha só, já comecei a te apresentar presentes pro telespectador. Eu sou a Alessandra Guimarães e estou acompanhando o André Leite. Olha só, como sua mãe dizia, não é bom conversar com estranhos. Então a gente já está se apresentando pra gente poder começar a nossa conversa aqui. Pra criar uma familiaridade, uma coisa que o Código Aberto sempre teve, né? É verdade, porque o Código Aberto você já acompanha, mas essa é uma temporada diferente, uma temporada de férias. Tanto é que você tá vendo que a gente tá num lugar bonito, no meio da natureza, né, Alessandra? A gente só tá na sombra e água fresca. Olha só. Afinal de gente. contas, a gente tá falando nessa temporada sobre esse tema. Olha aqui o nosso guia de estudos. Origens. Afinal de contas, se a gente vai falar sobre a criação de Deus, se a gente vai falar sobre a vida, nada melhor do que estar no meio da natureza, né, Alessandra? Sim, estamos num lugar maravilhoso, que é Campos do Jordão, e o fundo vocês já conseguem ver Olha um só, pouquinho, aí né? vocês perguntam, onde é Campos do Jordão? Olha, você não sabe? Campos do Jordão é no interior de São Paulo, no meio da Serra da Mantiqueira, e por isso o nome do lugar onde a gente está é o quê? Parque Amantiqueira. Olha só que chique, né? Parque Amantiqueira, que beleza. Mas enfim, você já percebeu que a gente vai falar então aqui no Código Aberto, nessa nova temporada, sobre a criação, sobre a origem minha, da Alessandra, sua, enfim, de todos os seres humanos, de todo o universo, de todo o planeta Terra. Bom, e para isso a gente não vai estar sozinho, né, Alessandra? Não. Temos convidados muito especiais hoje no nosso programa. Estão aqui pertinho com a gente, né? Muito Olha perto. só, menos de 1 metro. Eu posso apresentar? Pode, eu acho que você tem motivos especiais para isso, né? Eu tenho. O professor Naor Neves está com a gente nesse primeiro programa e ele foi meu professor na universidade. Tá explicado então, né? Um carinho muito grande por ele. Obrigada, professor, por o senhor estar aqui. O professor Naor Neves é geólogo, diretor da subsede brasileira do GRI, Instituto de Pesquisa em Geociência, e professor universitário do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Muito bem, seja muito bem-vindo, viu, professor? Prazer é meu, alegria estar com vocês nesse lugar tão bonito. Muito bem, então. Aí eu vou pro meio, posso apresentar pode, então? pode. Essa aqui é ninguém menos do que Alana Ferreira, jornalista, publicitária. Nas horas vagas provavelmente deve fazer até crochê, não sei. E é de volta ao Código Aberto, estão me lembrando aqui, já participou outras vezes, né? E acima de tudo, ela também é produtora do programa Evidências, que você acompanha na sua casa com o pastor Rodrigo Silva, viajando para vários lugares do mundo, do Brasil, para mostrar as evidências do poder criador de Deus. É isso mesmo, Alana? Exatamente, a evidência se comprova a veracidade da Bíblia Sagrada sem ser da história dentro da própria ciência. Muito bem. Então, e a Bíblia fala da criação e nada mais justo então, do que ela estar aqui com a gente. E falando de Bíblia, a gente também tem aqui um pastor muito especial, né? Muito especial. Muito bem, é o pastor Luiz Gustavo Assis. Eu não sei nem porque que eu peguei a fichinha para ler o nome dele, porque eu conheço o pastor Luiz Gustavo, ó, faz um tempo já, na época que eu fazia faculdade de jornalismo, ele era um estudante de teologia também, né? Exatamente. Pastor Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar com vocês e, na verdade, bondade sua falar que é uma pessoa especial, mas nós nos conhecemos desde a época que você era menorzinho. É verdade, é Lá verdade. no interior de São Paulo, muito Bauru, assunto. na mesma É igreja verdade. que seu avô frequentava. É uma alegria estar com vocês aqui. O tempo foi generoso contigo, depois do casamento você permaneceu a mesma coisa. Então eu não tive esse privilégio, mas de qualquer forma é uma alegria reencontrar todos vocês aqui. A gente poderia ficar trocando elogios por horas aqui. Exatamente, Mas enfim, rasgação de seda. mas eu tenho até um currículo do pastor Luiz Gustavo para você saber quem ele é. Ele é pastor na cidade de Porto Alegre, o pessoal de Porto Alegre que nos assiste, um abraço para vocês, tchê. E ele é casado com a Mariana, que também é teóloga, né? Marina. Marina, olha só, eu li errado, tá escrito aqui, Exatamente, gente. E foi eu não poderia ele deixar mesmo que passar isso em escreveu. branco. Não dá pra deixar passar, né? Eu que escrevi errado aqui, é a Marina. Então, Marina, desculpa a gafe aqui. E ele também é pai do Akhenaton. Aí vocês perguntam, quem é o Akhenaton? Responda para Na nós, verdade, é pastor. um cachorro com o nome de um faraó da 18ª dinastia. Nós aqui no programa Evidências. Né? Olha só o apresentador. Exatamente, né? Mas é um cachorrinho que a gente tem muito carinho, mas o filho vem daqui 5 anos e 1 mês. Esse é o plano. Muito bem, então, e Alessandra, a gente começa esse Código Aberto Origens com um quadro novo aqui para introduzir a nossa primeira lição, nosso primeiro estudo, Origens. Qual que é o tema mesmo? Hoje o tema é Jesus, Criador do céu e da terra. Muito bem, e qual é o nosso quadro novo aqui? Nosso quadro novo é algo muito legal. Nós fomos nas ruas para perguntar para as pessoas algumas perguntas, né? Óbvio. Perguntar perguntas? Perguntas sobre o tema da semana. E também
na igreja, onde nós intitulamos o quadro... Fala aí on Church. Olha só que chique, hein? Então acompanha aí o nosso Fala Povo nas ruas sobre o nosso tema de hoje. Eu quero saber de você uma explicação de como que o universo surgiu. Do Big Bang. E o que é o Big Bang? Me explica. Pelo que os cientistas falam, é uma explosão. E aí daí começou a surgir todos os corpos celestes e tudo mais. Eu queria que vocês me dessem uma explicação de como surgiu o universo. Você primeiro. Eu ainda acredito no Big Bang. Mas o que é o Big Bang? Então me explica. Eu quero uma professora aqui que vai explicar a teoria. Então fala você. Eu acho que é uma explosão de átomos que deu origem a um buraco negro, não é? Uma coisa assim. Você acha que você vive num buraco negro? Eu sei lá. A gente não pensa muito nisso, né? Como que você acha que surgiu o universo? Eu acho que surgiu o universo através do amor ao próximo. Eu acredito numa obra divina. Eu não acredito no Big Bang. O que seria uma obra divina, então? Que foi uma manifestação de Deus que trouxe o homem à Terra. Mas você acredita em Deus ou não? Acredito, mas não acredito da forma que a igreja fala, assim. Que foi tudo meio que mágica, tipo, faça isso e apareceu, faça isso e apareceu. Acredito mais no Big Bang, mas como se Deus tivesse participado disso tudo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham da origem do universo. Eu quero uma explicação de cada uma. Será primeiro? A explicação mais lógica que eu encontro é que foi Jesus quem criou. E você, concorda com ela? Concordo com ela, mas eu acho que é Deus, que é o Pai, e Jesus é como é Filho, então acho que é Deus, Trindade. Qual que é a origem do universo? A origem do universo é muito simples. Tem um Criador, Deus fez todas as coisas. Eu queria que você explicasse pra mim, vocês dois, qual é a origem do universo? Nossa, pergunta difícil essa, né? Ô, louco, difícil! Gente, todo mundo tem uma resposta assim, ó, na ponta da língua. Deus criou o universo, né? E é uma origem... Não tem começo nem fim, né? Acho que Deus ele é infinito, né? Então, a origem vem de Deus. E você, compartilha da opinião dele? Ele as minhas palavras. É um idem, então, né? Idem. Isso mesmo. Qual é a origem do universo? Deus criou o universo. A origem do universo, sei lá, Deus criou. Não sei se é de uma explosão, não sei do que foi. Mas a única coisa que eu sei é que Deus criou. Então existe um criador para isso? Claro, porque se você for analisar até mesmo por questões de genética, a questão da proteína e tudo, não tem como existir proteína sem antes existir DNA. Você viu a explicação dela, né? E agora a sua, qual que é a origem do universo? Eu acho que tudo deu início com a criação por Deus, né? E dando origem aos animais e principalmente ao ser humano. Desculpa interromper, mas eu tô falando de proteínas que podem proporcionar vida, né? Isso não pode existir sem DNA. Por isso mesmo, eu creio que não há possibilidade de existir evolução, porque precisa de uma matéria-prima para isso. Você pode ver aí muitas opiniões diferentes, alguns acreditam na teoria da evolução, outros na teoria da criação. Os nossos convidados aqui estão loucos para falar, eu tô percebendo, o professor Naora aqui não consegue segurar na cadeira, mas daqui a pouco a gente vai discutir mais sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, ou melhor, o que o planeta Terra diz sobre isso, não é, professor Naora? Mas antes, nós temos o que, Alessandra? Código do dia, que agora é uma charada. Uma charadinha né? para você. Onde o André Leite prometeu dar dicas. Olha, vamos ver se eu serei bonzinho. Pois é, o código do dia de hoje, vamos código na tela, é verbo, mas também substantivo. Invisível, mas você pode ver. A participação continua igual, né, Leite? Continua Através igual. do nosso Twitter, @códigoabertoNT, você tuita pra gente, porque os prêmios de hoje... Estão especiais. Um prêmio nostálgico. Nostálgico pra você que tá com saudade do Daniel Litt, que tá aqui, ó. Daniel, você tá assistindo a gente, deve estar de férias também. Curtindo a Um Bahia. abraço pra você. O pessoal tá com saudade de você. A gente também tá com saudade de você, Sim. de ver você aqui no Novo Tempo. Um grande abraço pra você. E temos, né, o DVD do Filhos de Israel. Obviamente. E o nosso guia
de estudos dessa temporada de férias, Origens, e também os comentários sobre esse guia. Então, gente, ó, o prêmio de hoje tá, assim, imperdível. Sensacional. Então gente, você né? responda a nossa charada. É verbo, mas também substantivo. Invisível, mas você pode ver. Muito O que fácil. será? O que será? Eu não sei. Você também deve estar tentando descobrir. Mas a gente vai para um rápido intervalo, né, Alexandra? Rápido intervalo, voltamos já. Diretamente de Campos do Jordão, Código Aberto, Origens de Código volta. Aberto de férias também, né? Um momento muito especial para todo mundo, né? Muito especial para todo mundo. De repente você está descansando ou de repente você está trabalhando. Mas enfim, hoje você parou para assistir o Código Aberto, não é verdade, Alexandre? Especial dessa Muito temporada. bem. Bom, como você viu, o nosso tema dessa temporada é origens. A gente vai falar sobre a origem do planeta Terra, do universo. A gente vai falar sobre a origem da minha e da sua vida. E para isso a gente tem convidados muito especiais. E eu tenho certeza que até o final dessa temporada as pessoas vão estar assim com esse assunto na ponta da língua. E é pra Origens. estar, né? Afinal de contas, se você não sabe de onde você veio, para onde você vai, o que é que você tá querendo da vida, né? O que você tá querendo? O que é que você está querendo da vida? Bom, vamos parar com isso, vamos diretamente com os nossos convidados. Gente, eu posso fazer um pedido para vocês? Vamos fazer uma oração antes da gente começar o nosso debate? Porque eu acho que debate não, né? Porque a gente vai conversar Nossa aqui, conversa. nosso bate-papo, com você aí em casa também. Vamos fazer uma oração? Pastor Luiz Gustavo, poderia orar pra gente? Claro que sim. Querido Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos proporciona de estudarmos o teu livro sagrado. Que o teu Santo Espírito, aquele que inspirou a tua sagrada palavra, venha abrir o nosso entendimento e que compreendamos aquilo que o Senhor deixou ali registrado para nós. Amém. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, e para dar início na nossa discussão sobre esse tema que é origens, né, nada melhor do que a gente ler Gênesis 1:1. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia então e algum dos nossos convidados pudesse ler esse texto para a gente. Alguém se habilita? Posso ler? Alana. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Acabou, curtinho, né? Sim, Muito, mas assim. que Mas diz traduz tanta muita coisa, né? Aí você em casa pode estar se perguntando assim, dá para acreditar nessa história da Bíblia? De repente você até nunca parou para se perguntar muito, ou de repente você acredita na teoria da evolução, acha que a criação, essa história da Bíblia é tudo conto da carochinha. E aí eu pergunto para vocês, aqui não é o Na Mira da Verdade, mas vou colocar o professor Naor Neves na Mira da Verdade aqui. Dá para acreditar na veracidade do relato bíblico como sendo a origem real do planeta Terra, ou isso aqui é mais fantasia, uma fantasia, alguma coisa assim, professor? De qualquer forma, todos nós temos interesse em saber nossas origens. Não somente a origem da Terra, do céu, mas até um pouquinho antes, a origem do universo, a origem da vida e assim por diante. É um tema que faz parte das inquietações, dos questionamentos de qualquer ser humano. Mas quem teria autoridade para falar sobre esse assunto? Seriam os filósofos, cientistas, os teólogos. O assunto é bem abrangente. Eu creio que em todas essas áreas há realmente um campo para nós discutirmos esse assunto. Quando falamos em ciência, tem um problema. As origens, como conhecemos, seja na visão criacionista ou evolucionista, são eventos únicos que estão lá atrás, irreproduzíveis. Não podem ser experimentados, não podem ser realmente observados diretamente. Isso cria um limite muito grande para a ação da investigação científica. Então, mostrando que realmente só por isso que a ciência tem suas limitações. Ela é eficaz, ela funciona, produz resultados, mas com relação às origens, realmente é insuficiente e bastante limitada. No campo da filosofia, podemos imaginar várias propostas, né? Desde o ateísmo, né? Realmente a natureza ela teria então poderes para se autogerar e se manter, ou as várias visões realmente de alguém. Panteísmo, deísmo, teísmo, né? E nessas visões filosóficas entra a teologia também. Uhum. Agora, só abrindo um parênteses, às vezes o pessoal em casa fica pensando, né, não, que o evolucionismo só usa a ciência como base. Eu acho que dentro do que você está falando, me parece que o evolucionismo usa um pouco de filosofia para poder explicar algumas coisas que, como o senhor falou, a ciência não consegue chegar. É isso mesmo? Necessariamente. Não tem saída.
Se eu não consigo explicar cientificamente, que outra fonte de conhecimento eu vou utilizar? No caso de um cientista ateu, certamente a filosofia será utilizada. É um ramo realmente. Os cenários imaginários, aquele ambiente pré-biótico, né? Tudo isso é fruto daquilo que nós poderíamos chamar de naturalismo ontológico, ou seja, uma visão ateísta da realidade. É nesse campo realmente que o cientista, no caso um ateu, irá imaginar alguns cenários, necessariamente, não tem saída. O pastor Luiz Gustavo vai falar alguma coisa? Sim, o que o professor Naor mencionou agora é muito interessante, porque recentemente foi lançada uma obra daquele físico Stephen Hawking, e Hawking, nessa obra, fala que a filosofia está morta. Mas que espaço existe para a ciência se ela não tiver o apoio de uma filosofia por detrás? Então, mesmo o naturalismo filosófico, mesmo o ateísmo, ele é pautado por uma filosofia, é necessário. Não existe ciência puramente, digamos, neutra nesse sentido. Ela tem uma motivação por detrás. E no caso da evolução, ela sempre pende para aqueles pensadores, para aquela pressuposição já de que Deus não existe, de que Deus não foi necessário para dar origem a todas as coisas. E aí a gente cria dois mundos diferentes, né? Duas visões de mundos diferentes, duas cosmovisões bem distintas uma da outra. A do teísmo cristão, baseada nas Escrituras, Gênesis 1, e a do ateísmo. Não existiu nada disso que nós vemos aí em Gênesis 1. A Alane ia falar uma coisa? E nessa questão eu me questiono, a ciência ela é tão firme em excluir a religião ela exclui a ciência para se explicar? A gente não utiliza desses artifícios científicos para a gente explicar o que aconteceu? Você levantou uma questão muito importante. A ciência diz, a ciência não diz, a religião diz, não diz. Na realidade, a ciência não diz nada. Mas muitos cientistas, para legitimarem, darem realmente peso aos seus argumentos, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. A ciência é neutra, em princípio, no que diz respeito à existência ou não existência de Deus. A ciência trabalha com o palpável, o sensitivo. Né? Então, nós sabemos que a inteligência humana alcança dimensões que ultrapassam esse campo aquilo que eu posso pegar, que eu posso realmente ver de maneira objetiva. Então, eu creio que, de alguma forma, a ciência, por definição, ela é boa, mas bastante limitada. Então, eu creio que o cientista não é neutro. A ciência, por definição, deveria ser neutra, mas o cientista não é, porque o ser humano não é neutro. Não existe ser humano neutro. Não é imparcial de maneira De forma nenhuma. alguma. Então, ele vai ser envolvido, de alguma forma, mesmo a sua investigação científica, de maneira obrigatória, necessariamente, com relação às origens, existirá outros tipos de conhecimento, ou filosófico ou teológico. Muito bem. Eu queria compartilhar um negócio com você que está em casa e com a gente aqui também. Vou pedir para o pessoal da nossa produção, tem um blog que provavelmente, talvez você conhece. Se você não conhece, acessa, que vale muito a pena, www.criacionismo.com.br, do jornalista Michelson Borges. E ali ele tem algumas tirinhas em quadrinhos chamadas O Cético. E é muito interessante, eu gostaria de compartilhar duas com vocês, porque acho que se encaixa exatamente nesse momento do nosso debate. Pode colocar aí o pessoal da produção, a tirinha chamada Precisão do Universo. Essa daqui, olha, no primeiro quadro diz assim, o rapaz está olhando para o céu e fala assim, o universo é fantástico, cada planeta gira em sua órbita perfeita, as leis afinadas da física permitem que tudo funcione como um relógio, é muita precisão. E aí o cético pergunta assim, e como você acha que tudo isso surgiu? Por acaso é? Aí o cético sai dizendo, desculpe, mas não tenho fé suficiente para ser ateu. Ou seja, às vezes a impressão que dá é que o cético, na verdade, vai ser o ateu, mas na verdade o cético aí é o que acredita na visão criacionista. É por aí, professor? Exatamente. Eu creio que o cristão, ele não é passivo. Ele tem realmente os seus questionamentos, ele procura evidências, não é? E eu creio que mesmo a fé cristã é uma fé baseada em evidências. Não é? E podemos dizer que, de alguma forma, a conhecimento bíblico com relação às origens, associado a um verdadeiro conhecimento científico, nós encontraremos harmonia. Não é? O que é controverso até é essa admiração quanto à grandiosidade do universo e uma explicação tão pequena e tão insignificante quanto o surgimento dele, né? É engraçado que a única coisa que surgiu foi o universo, porque a partir daí tudo foi criado. Tudo que a gente tem hoje saiu de algum lugar, tudo foi criado. A lição fala que nada mais surge, né?
tudo tem uma matéria principal, uma matéria mãe, e de lá se faz as coisas. Por que o universo foi a única coisa que surgiu? Por que isso não acontece ainda? Por que não surge mais nada por um acúmulo de matéria que energia? É bem interessante esse ponto que a Alana comentou aqui. É uma pergunta que todo cético, que todo naturalista filosófico, qualquer pessoa que siga uma visão de mundo onde Deus é excluído, a pergunta que deve ser feita é: por que existe algo ao invés do nada? A pergunta que se faz para essa pessoa. Isso. Por que existe algo ao invés do nada? Por que o universo simplesmente surgiu? Por que a vida simplesmente surgiu? Por que existe algo ao invés do nada? E lembrando que existia uma máxima em latim, do nada, nada se faz. Ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. E a criação do Gênesis 1 é uma criação feita a partir do nada, mas através de alguém. Alguém que deu o pontapé inicial. Essa é uma limitação da ciência. Não existe o pontapé inicial. Ela simplesmente ocorre, ela simplesmente tem um início. Mas por que existiu algo ao invés do nada? Então, essa é um questionamento digno de ser feito para alguém que questiona a validade do Gênesis como uma resposta para a origem do universo. Eu não ia chamar essa tirinha, mas eu vou chamar essa tirinha agora. Eu acabei de mostrar uma história em quadrinhos aqui do cético. Vou pedir mais uma aqui para a nossa produção, que tem tudo a ver com o que você falou, que é o seguinte: pode colocar aqui, por favor, a tirinha escrita na areia. Põe aí pra gente. A pergunta é o seguinte, ó, no chão tá escrito DNA. E aí a mulher pergunta: por que você escreveu isso aí? Não fui eu, foram o mar e o vento. Aí ela fala assim: fala sério, todo mundo sabe que informação não aparece do nada. Impossível. Mas aí ele fala: não, foram milhões de anos. E a informação complexa contida nas células do seu corpo. Ele faz uma perguntinha, né? Se na areia, uma coisa simples como escrever DNA não pode surgir do nada, quanto mais falar da complexidade celular do corpo humano, não é verdade? Exatamente, é impressionante. E eu creio que esse conhecimento hoje, detalhado, de algumas partes, de alguns organismos, é tão grande que eu creio que não há desculpas para que realmente não chegar às digitais de um Criador em toda a natureza. Falando em complexidade dos seres vivos, no nosso estudo da semana que vem aqui no Código Alberto Uriz, né, Alessandra? A gente vai com os nossos convidados com aqui. esses mesmos convidados aqui, que eu tenho certeza que você está gostando muito também, a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, agora, nesse momento, eu gostaria de passar um vídeo para você que contrasta um pouquinho a questão do criacionismo com o evolucionismo numa questão que a gente já tocou aqui: propósito. Acompanhe esse vídeo. Hello, I'm Creation. And I am the theory of evolution. Why are you so happy? Oh, are you kidding? Because I have hope. Hope? Mm-hmm. You know, and the assurance that I have a purpose. A purpose? Mm-hmm. You can have one too, you know. I don't want one. What are you talking about? Everybody wants to have a purpose. It's not true. Some people want to hold to the unproven fact that we're nothing more than a bunch of protoplasmic goo that evolved over billions of years and will end up as cosmic garbage, therefore serving no one or no purpose at all. No hope or purpose? Right. That's so sad. Excelente pergunta para se fazer, né? Por que é que eu estou aqui? Eu nasci, o ser humano simplesmente surgiu, tem evoluído para viver, evoluir, morrer sem ter um propósito nenhum? É bem interessante essa questão, que ela vem desde sempre, né? Shakespeare explorava muito, né? Se penso logo existo, aquela cena da pessoa olhando a caveira, né? Para que estou aqui? E essa pergunta, né, de onde vim, para onde vou. Eu estou lendo um livro chamado Vida com Propósito, que eu estou bem nessa fase. Em busca de um propósito. Talvez seja a sua busca também, telespectador, em busca de um propósito, exatamente, né, Alana? E é uma questão que inquieta. Eu acho que a qualquer pessoa, independente de sua crença ou falta dela, para que você está aqui? Porque se você não estivesse simplesmente pelo acaso, e do acaso se vai, você não ia batalhar e lutar por tudo que você tem aqui agora. Se você não estudar, você não ia querer casar, você não ia querer nada. Afinal, você vai embora, e daí? Alana, eu creio que isso faz parte da nossa natureza humana. Não tem como você não fazer essa pergunta em algum momento. Você citou aí lá atrás, mas tem mais distante ainda, os gregos, né? Inclusive Aristóteles, o argumento teleológico. Ou seja, uma pessoa que não tinha uma visão do Deus que nós acreditamos. Olhando para a natureza, não, isso tem que ter uma meta, um objetivo a ser alcançado, um propósito. Quer dizer, realmente não tem como analisarmos a natureza, especialmente quando procuramos imitar a natureza, criar alguma coisa muito aquém, não é? E isso realmente que nós fazemos como seres humanos tem um propósito, tem uma finalidade. Então, não tem como fugir disso.
Eu gostaria de compartilhar aqui com todos vocês uma declaração de um falecido paleontólogo, que foi inclusive um dos que impulsionaram Steven Spielberg a fazer o Jurassic Park nos anos 90. Stephen Jay Gould, lá de Harvard. Acho que ele faleceu em 94, se não estou enganado. Eu era guri nessa época, não me lembro muito bem. Mas veja só, por exemplo, o que ele escreveu num livro chamado O Sentido da Vida. Ele escreveu: estamos aqui porque um estranho grupo de peixes tinha uma peculiar anatomia nas barbatanas que pôde transformá-las em pernas para criaturas terrestres, porque cometas se chocaram com a Terra e eliminaram os dinossauros, dando com isso aos mamíferos uma chance que eles de outro modo não teriam. Por isso agradeço aos seus astros favoráveis, literalmente, porque a Terra não se congelou inteiramente durante a Era do Gelo, porque uma pequena e frágil espécie surgindo na África há 1/4 de milhão de anos conseguiu sobreviver até agora pelo uso do anzol e do cajado de pastor. Podemos suplicar por uma resposta mais elevada, mas não há nenhuma. Esta explicação, essa que ele acabou de dar, embora superficialmente perturbadora, se não aterradora, em última análise é libertadora e hilariante. Hilariante, você vê alguém sofrendo. Eu fui pastor numa cidade, que eu não vou mencionar o nome aqui. Em 6 meses, 6 pessoas cometeram suicídio. Em uma cidade pequena, de 20 mil habitantes. Nossa. Foi algo chocante. Vocês acham que para os familiares daquelas pessoas eu poderia ler isso e dizer, em última análise, isso tudo é hilariante? Faz sentido isso? Ou libertadora. Libertador. Muito estranho. Acho que a última palavra que parece que se encaixa num momento desse é libertador, não é? Essas são as respostas que a gente tem quando a gente fica com a teoria do evolucionismo? Não como existe surgimento. outra resposta, não existe algo mais elevado do que isso. E isso preenche, na verdade, a busca pela nossa existência, pelo motivo dela? Se preenchesse, não haveria tantas pesquisas para responder. Né? Eu acho que a própria comunidade evolucionista ela é inquieta com as explicações que ela mesma dá. Nem eles mesmos aceitam completamente e cegamente, ok, é isso, viemos daqui e vamos para nada. Existe uma constante busca lá mesmo. A questão é que a gente tem uma resposta diferente da deles. E o que deve ficar claro, nós já falamos, que realmente nessa busca de explicações, eles realmente não admitem, mas eles estão filosofando. O conhecimento científico não alcança realmente essas indagações, essas perguntas, as questões das origens. Então, eu creio que podemos utilizar a filosofia, a boa filosofia, mas a filosofia não pode ser testada empiricamente. Os argumentos filosóficos. Então, não devemos confundir filosofia com ciência. Já que a gente está falando aqui, você falou de um paleontólogo, trouxe uma resposta evolucionista para tentar tirar uma inquietação do coração dele. Para tentar tirar uma inquietação do coração dele. Tem um evolucionista que provavelmente você já ouviu falar, se você está um pouco ligado em ciência, chamado Stephen Hawking. E você até comentou sobre ele, né, pastor Luiz Gustavo? Ele fez uma pergunta uma vez, numa entrevista, né, para um jornalista. O jornalista falou assim, olha, vamos supor que em algum momento exista Deus e você encontre com Deus. Aí o Hawking até riu assim, mas falou, tá bom, vamos continuar na pressuposição aqui. O que é que você falaria para Deus se você encontrasse ele e ele realmente existisse? Aí o Stephen Hawking, um evolucionista, falou que perguntaria o seguinte para Deus, por que é que você se escondeu tão bem durante todo esse tempo? É incrível, uma pessoa lúcida, eu creio que ele talvez não reconheça, mas Deus está mantendo a vida dele ainda até hoje. Né? Ele pode usar sua mente ainda de maneira brilhante. Como? Eu creio que todos nós, às vezes, em casa minha esposa reclama, né? Me pede para procurar alguma coisa e às vezes está na minha frente e eu não enxergo. Né? Problemas masculinos. Masculinos. Okay. Questões femininas. É incrível como as coisas estão na nossa frente e não enxergamos. As evidências sobram. Eu vou usar até um texto bíblico. Vai usar um texto bíblico? Para realmente responder essa questão. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. As evidências, elas sobram. Né? Nós podemos chegar de várias maneiras. Agora, o ser humano tem alguma coisa que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, que impede de você aceitar algo que vem ao seu encontro, qualquer evidência,
Porque alguma coisa que você pensa como sendo verdade absoluta impede de você abrir a sua mente e chegar a novas verdades. Então o ser humano tem essa capacidade de cegar, de fechar a sua mente para evidências. Não importa se ele é uma pessoa simples, um leigo ou até um cientista. Exato. Incrível. Existe um detalhe muito curioso nisso. Para aqueles que creem, é muito fácil. Se você tem a disposição para crer, se você está disposto a enxergar, é muito fácil você reconhecer. Agora, se você é fechado para isso, não importa quantas evidências batam na sua porta, você nunca vai estar disposto a aceitá-las. E um exemplo recente disso foi de um falecido ateu, mas que deixou o ateísmo antes de morrer, chamado Anthony Flew. Anthony Flew foi, digamos, um mentor filosófico, acadêmico de homens como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, lá na região do Reino Unido. E Anthony Flew, nos seus últimos anos de vida, ele saiu do ateísmo para, quem sabe, uma forma de deísmo. Deus existe, mas quem sabe não esteja tão interessado conosco. Ele não fez algo, um passo além para falar, por exemplo, do cristianismo, mas ele deu o salto do ateísmo para a crença em Deus. E como a academia, como os ateus reagiram a isso? O chamaram de louco. Ele escreveu uma obra chamado, em português, Um Ateu Garante Deus Existe. E aí toda a crítica vinda de ateus era de que esse livro não foi escrito por ele nem sequer leu, ele simplesmente colocou o nome, outras pessoas manipularam o conteúdo. Esse é o tipo de mentalidade que não importa quão persuasiva seja a evidência, nada vai convencer. E para essas pessoas, eu realmente não teria outra alternativa do que deixá-las no seu próprio ceticismo, porque não importa o que a gente faça, essas pessoas vão continuar fechadas. Eu só ia colocar um negocinho dentro disso, antes da Alana falar, que cabe bem certinho aí, e eu até fico pensando, o professor Naor, ele é um cientista, está no meio acadêmico, tem uma tirinha aí, Jaqueline, chamada tirinha Academia de Ciências. Coloca ela pra gente, por favor, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Academia de Ciências, tem como colocar pra gente? Olha só, o rapaz está lendo o jornal e diz assim: expulsaram um cientista da Real Sociedade Britânica. A entidade existe para promover a ciência e o pensamento livre. Aí ele se pergunta, né? Por que o cientista foi demitido? Ele defendeu o ensino do criacionismo e a visão crítica do darwinismo. E aí parece que é exatamente o contrário, né? A sociedade de ciências que existe para promover o livre pensamento não deixa o livre pensamento acontecer. O ser humano tem liberdade para abrir a sua mente e para fechá-la. Ele escolhe acreditar realmente naquilo que está realmente à sua frente ou escolher realmente apenas acreditar naquilo que ele quer acreditar. Então ele tem essa capacidade de fechar a mente, não importa se seja um cientista, né, ou um ser humano qualquer. Isso é trágico, isso é triste. Nos tempos de Jesus, nós vemos isso de maneira clara. Por exemplo, Lázaro sendo ressuscitado, uma evidência muito forte. O que eles queriam fazer? Matar Lázaro. Naquele exato momento. Decidiram matar Jesus naquele momento. Quer dizer, é impressionante os milagres que Jesus apresentou. Ou seja, será que isso me faz pensar que não precisamos de evidências miraculosas, sobrenaturais para crer. Existem maneiras mais sutis e mais eficientes. Talvez a melhor delas seja a ação do Espírito Santo em nossa mente. Muito bem. Agora, a Alana ia falar alguma coisa naquele momento, Alana? Eu vou me colocar no lugar do telespectador, que pode ser um universitário, que está assistindo o Código, que pode ser uma pessoa criacionista, mas ela está submetida a uma pressão na universidade dela. Estou pensando agora no meu irmão, que passou em medicina, lá em Maceió, numa federal. Como ele vai conseguir argumentar com pessoas que vierem contra a filosofia dele, partindo do pressuposto que a pessoa não acredita em Deus? Que os elementos Se ele abrir bíblicos são Gênesis suficientes. 1:1, a pessoa vai olhar assim, não, beleza, esquece esse livro, me fala sem ele. Como que a gente, criacionista, pode comprovar o criacionismo sem basear na Bíblia, lógico, não excluindo ela, mas para alguém que não acredita nela? Existem várias maneiras, não é? As circunstâncias, eu creio que na próxima lição vamos de maneira um pouco mais clara definir o que seja evolucionismo e criacionismo, e nós iremos realmente verificar que um médico, por exemplo, ou estudante de medicina, ele tem realmente evidências muito poderosas de um Deus criador. Não tem como negar isso. Então, inclusive, recentemente, um médico americano
ao dizer para os seus estudantes que a medicina não precisava da evolução para realmente... Um médico não precisava aprender a evolução para desenvolver a sua carreira, ele simplesmente foi expulso da universidade, tá? Num país democrático como os Estados Unidos. É impressionante. Eu creio que talvez um dos maiores privilegiados em reconhecer Deus na natureza seria um médico, um estudante de medicina. As evidências são muito fortes. Começando por Marcelo, já comentamos, né? A complexidade de Marcelo. Vamos falar sobre isso mais à frente, né? No próximo programa. Professor pessoal Naor de aqui casa não já é tá só sentindo, não né? é só cientista, ele é publicitário também, já está fazendo aqui a propaganda. Cenas do próximo capítulo. Não perca as cenas do próximo episódio aqui do Pois é, Código Aberto Origens, O nosso né? debate está ótimo, mas acho que a gente tem que ir pro Já está intervalo. acabando o nosso tema, já? É mesmo? Já, mas assim, calma, semana que vem, né? Mas o Código Aberto Origens também tem mais um bloco ainda que a gente fala um pouco mais aqui. A gente vai revelar o nosso código aqui também, né? Do dia. Código do dia. Dá uma Inclusive, dica, André posso dar uma Leite? dica? Coloca o Pode. código do dia aqui pra gente. Olha só. É verbo, mas também substantivo. Invisível, mas você pode ver. Gente, tem tudo a ver com a criação do universo. Pronto, já dei a minha dica, pode ser? A dica dada, eu acho que agora o pessoal lá de casa já pode... O pessoal lá em casa também, né? Da tua casa, se alguém quiser tweetar, participar. já pode participar. Você que está acompanhando essa discussão, comente esse assunto também. Mostre a sua opinião. Aqui no Código Aberto você é livre para mostrar a sua opinião, né? Vai no Face também, Twitter, gente, qualquer forma de contato com a gente tá ótimo. O nosso Twitter, @CódigoAbertoNT. Agora, lembrando, a gente já tá fazendo a chamadinha, tem mais um bloco ainda, mas olha, você viu que a gente tem muita coisa para falar aqui, temos especialistas na área e é lógico, você não vai perder o Código Aberto da semana que vem, mas calma, esse de hoje ainda não acabou. A gente vai fazer um rápido intervalo, né, Alessandra? Rápido e voltamos intervalo, já. Voltamos com o Código do Dia também. Código Aberto está de volta, Alessandra. E a pessoa já tava triste, achando que tinha acabado. Tem mais um acabou. bloco, Não, gente. tem mais um bloco, temos mais um pouquinho aqui para falar com você. E a gente já começa revelando surpresa, né, Alessandra? Sim, o Código do Dia. O Código do Dia. Mais uma dica, antes de terminar, né, das pessoas... Te dá? Como é que participa? Fala mais uma vez, você vai ter alguns segundos ainda para participar, vai lá. Você pode twittar pra gente, @CódigoAbertoNT, ou também postar no nosso Facebook a resposta do Código do Dia, né? Muito bem, e quem acertar vai ganhar o quê? Vai concorrer. Vai concorrer, na verdade, né? Você acertou, você concorre só. Nossos 3 prêmios de hoje, que são muito bons. Muito bom. Filhos de Israel, do Daniel Litt, pra você que tá com Fazer saudade um do remember. Daniel. Um remember aqui no Código Aberto Origens. E o que mais? O nosso guia de estudo dessa temporada Origens, Código Aberto de Férias, e também os comentários, né, sobre o nosso guia de estudo. Gente, tá muito bom, você não pode deixar de participar. Não pode perder. Eu vou até pedir pro pastor Luiz Gustavo, tem uma voz bonita, impostada, lê o nosso código do dia aqui. Leia para nós. De maneira pomposa ou natural? Pomposa. Ok. É verbo, mas também é substantivo. Invisível, mas você pode ver. Olha só. Pastora, algum de vocês sabe qual pode ser a resposta? Já pode dar a resposta agora, se alguém quer tentar. Professor? Acabou então. Acabou Ninguém pra pode você que não pode mais participar. Esse Deus poderoso, fantástico. É Deus, então, a resposta é isso? Sim. Vamos ver? Muito bem, é essa a resposta. Tcharam! Coloca na tela. Olha lá, esperando em 3, 2, 1. Aparece. A resposta. Não apareceu ainda. Mas é essa mesma Mas resposta? é essa a resposta. É Deus a resposta. Muito. Agora aqui. apareceu, olha aqui. Deus, afinal de contas, em Mateus começa falando, não é isso, pastor? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Enfim, então Deus é verbo, porque, como diz ali, ele é verbo na Bíblia. E também diz que ele é substantivo, afinal de contas, é algo que existe. É isso mesmo, pastor? Ele é a palavra, né? O Evangelho de João. Evangelho de João, exatamente. Eu falei Mateus, né? Mas tá na Bíblia. Tá ali. Eu errei, mas tá na Bíblia. O caminho é esse, né? Exatamente. Muito bem, Então, quem acertou tá concorrendo aos nossos prêmios de hoje, que tá muito bom também. Muito bom também, muito bom também. E agora, pra gente finalizar o nosso código de hoje, antes a gente vai ter uma música daqui a pouco também, mas o pastor Luiz Gustavo tem uma mensagem especial para você. Muito bem. Nós utilizamos o texto de Gênesis 1:1 nesse programa. Eu gostaria de deixar uma mensagem, não apenas para nós encerrarmos esse momento, mas também para o nosso telespectador. Quando a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra,
O verbo que o autor bíblico utilizou, e você deve se lembrar, a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em outros idiomas antigos, no caso do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O verbo criar ali é o verbo hebraico bará. Ele aparece 41 vezes nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento. E esse verbo só admite Deus como sujeito. Deus é o único que bará, que cria nas Escrituras. E o que isso tem de importante? É porque esse é o verbo utilizado na oração de Davi. Aquele homem que estava devastado pela culpa, pelo sofrimento, pelas consequências da sua transgressão à lei de Deus, com seu coração sem forma e vazio, colocando dessa forma, ele faz uma oração, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Davi estava pedindo? Faça em mim aquilo que o Senhor fez em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Somente Deus tem esse poder de transformar uma vida, de trazer alegria onde só existe tristeza, de transformar o choro em gargalhadas. Deus é o único que tem essa capacidade de criar. E eu me lembro aqui de uma declaração de um pensador católico, G.K. Chesterton. Ele disse uma vez: eu não posso ver o sol, mas eu posso ver todas as coisas por causa dele. Eu não posso ver Deus hoje, mas todas as coisas que a vida necessita, eu só posso vê-las por causa de Deus. Origem, sentido, destino, moralidade, tudo isso eu só posso ter hoje na minha vida porque existe um Deus criador de todas as coisas. E é esse Deus que quer se relacionar com você e comigo. E é o meu desejo, no final desse programa, que você e eu tenhamos um relacionamento íntimo cada vez mais com Ele. Muito bem, e se você em casa quer aprender um pouco mais sobre criacionismo, né? E continuar discutindo até sobre esse tema, né? Exatamente, você pode participar do 7º Encontro Nacional de Criacionistas, que vai acontecer daqui a alguns dias. Começa numa quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2013, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o Campus São Paulo do UNASP. Você vai poder acompanhar lá muitas coisas interessantes sobre esse tema, inclusive o professor Naor vai ser um dos palestrantes. É isso mesmo, né, professor? Quem não pode perder, faz um apelo aí para o pessoal participar desse encontro, professor. Imperdível. Imperdível, olha só. Só isso, né? Resumiu. Básico. Muito bem. Bom, você viu que a gente tem muita coisa para falar aqui sobre... Essa temporada tá cheia, Nossa, né? tá uma loucura, tá muito bom. Você não vai perder o programa da semana que vem com esses mesmos convidados, não é mesmo, Alessandra? Isso mesmo. Eles continuam aqui com a gente pra gente, na verdade, discutir durante uma temporada inteira. Eles participam de mais alguns programas sobre origens, né? E você não pode deixar de participar com a gente também, viu? Muito bem. O Código Aberto Origens fica por aqui. Na verdade, você ainda tem uma música agora no final, mas a gente se despede e nos vemos na semana que vem. Tchau! Escutei muitas vezes e quantas nem sei do amor que meu Deus tem por mim e como Ele sustenta as aves do céu. Ele assim também olha por mim e aos poucos eu tento então compreender os mistérios do seu grande amor. Cada dia descubro uma nova razão pela qual devo amá-lo mais. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou e ali seu amor me alcançou. Sei que pelo caminho que devo seguir, muitas lutas eu encontrarei. Cada vez que cair ou talvez me ferir, eu sei que comigo Ele está. Com seu forte cajado vai me levantar, com seus braços irá me suster. Se agora pudesse meus olhos abrir, eu veria os seus anjos aqui. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com
a história da cruz. Tão completa entrega, tão grande amor, concedeu vida ao pecador. Nesses dias modernos de tanto correr, as pessoas se esquecem de Deus, pois são tantas as luzes chamando a atenção, e confuso está o coração. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Hoje mais do que nunca eu quero falar, sou de Cristo o meu Salvador. Lá na cruz com seu sangue o preço pagou, e ali seu amor me alcançou. Ali seu amor me alcançou.